Pessoal, aí agora hoje é a aula de geografia. Então, hoje é quinta-feira, nós temos a aula de geografia, página 77, 82, 86 e 87. Na 77, gente, vocês têm que fazer a lida, certo? Que a gente já discutiu. Nós temos aqui a questão do relevo da região Nordeste. Deixa eu ver se é a região Nordeste. Isso. O relevo da região Nordeste é continuando o assunto que fala sobre a região Nordeste. Então, vocês aí vão ter que fazer o seguinte. Vocês têm que... O que é o relevo? Né? Aí vocês vão ler aqui na 74, 75. Relevo do Nordeste caracterizado por planalto, planícies e depressões. É as formas de relevo que existem aqui no Nordeste. A maior parte da região está localizada em um extenso planalto antigo e marcado pela erosão. Destacam-se dois antigos e extensos planaltos, que é o Planalto da Borborema e o da Bacia do Rio Parnaíba. Certo? Então, nós temos as chapadas da bacia do rio Parnaíba. Vocês têm as figuras aqui, olha. Que é o rio, né? Nós temos a área litorânea, que apresenta as planícies costeiras. E o que cada uma, né? Nas chapadas da bacia, a gente vai ter o rio São Francisco. Nós temos o Planalto da Borborema, tá? Então, quando se fala de relevo, são as diferentes formas de terra, né? Que contém água também. Mas aqui nós estamos falando da questão de planalto. É um lugar plano, mas ele fica bem no alto. Planície é um lugar plano, né? Não é muito alto. E as depressões são as formas de montanhas, de relevo. Já na 75 nós temos a hidrografia, é o estudo da água. Certo? Hidrografia, então, é o estudo da água. E nós temos no estado do Nordeste as bacias de água, são as bacias que vão cada vez mais os rios por onde correm, tá? Então isso é chamado de bacias hidrográficas. São as águas do rio. Então nós temos a bacia maranhense, nós que fica no estado, né? Fica aí no estado de onde, meu Deus, está aqui? No Maranhão, né? Está dizendo maranhense. A bacia do Parnaíba, nós temos a bacia do Atlântico do Nordeste Oriental, que é lá para o lado do Ceará, da Paraíba, e do Rio Grande do Norte, Pernambuco, também para o lado de Alagoas. E a bacia do São Francisco, que fica aqui entre o Sudeste e o Nordeste. Então, vocês vão ter que ler essas duas páginas aqui para poder responder. Na 76, vocês vão ver que além das bacias, tem as que mais se destacam, né? Que são as dezenas de açudes, são águas, rios que correm águas. Os açudes que ficam com as águas repressadas, os tanques, as represas. E aí nós temos o exercício para vocês completar na 77. Vocês, além de completar, né? Vocês vão pesquisando no livro. Diz assim: a região Nordeste apresenta em toda a sua extensão a planície, o quê? Você tem que ler aqui no texto, nas páginas anteriores. No número 2 é quais são os acidentes geográficos que podemos encontrar na planície costeira. Então, procurem lá no texto onde é que fica a planície costeira. E aí vocês vão ver os nomes. Terceiro, da 77. Caracteriza o relevo da região Nordeste. Você vai dizer que o nosso relevo nordestino é formado por planície, planalto e depressões. Então, é questão de ler. Número 4. Fale um pouco sobre o Planalto da Borborema. Se vocês procurarem aqui no livro, na página 74, ele fala aqui sobre a planície da Borborema. Certo? E aí nós temos a 78 o assunto que vai falar sobre o clima do Nordeste. Como é o clima do Nordeste? Certo? Como é esse clima? Então nós temos o clima equatorial úmido, é identificado em suas restritas
na parte da região localizada no oeste do Maranhão, que sofre influências do clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuva abundante, então chove muito, né? E temos também o clima semiárido, ou seja, as chuvas são irregulares. Chove, aí depois estia, depois é incrível que ela vai se modificando. E o clima tropical, que as chuvas nesse caso, né, é bem definido as estações do ano. Tem primavera, verão, outono e inverno. Então é sol, chuva, é vento, é frio, é bem definida. Na 79 nós temos as sub-regiões do Nordeste. Então vocês têm o mapa aqui, tem o Maranhão, que fica no meio norte. Nós temos também o Piauí, que fica nessa parte aí. Nós temos a Zona da Mata. Nós temos o Agreste e o Sertão, né? E aí vocês vão ter que fazer uma lida aqui na legenda do mapa da 79. Temos falando também sobre a vegetação. Então vocês precisam ler como é a vegetação da região Nordeste. Tem a Mata Atlântica, tem a floresta tropical úmida, certo? A vegetação é coberta, ela apresenta várias espécies de animais, né? Então tem que fazer uma lida aqui. Na 81 nós temos a Mata dos Cocais, é a formação vegetal, ou seja, de transição entre os climas semiárido, equatorial e tropical. Então tem as imagens aí para vocês verem em casa. O cerrado que ocupa o cerrado é um tipo de pastos e campos que tem assim, tipo, árvore uma separada da outra. O capim também é muito baixo. E temos a caatinga, que é onde fica o sertão, é a parte mais seca. Lá só vai ter os cactos. E a vegetação litorânea, que já é perto das praias. Então tem que fazer a leitura. E aí na 82 vocês vão responder. Número 1, verdadeiro ou falso. Número 2 é para vocês ligar o que é o equatorial, tropical, litorâneo e semiárido. Vai ligar. Onde é que fica localizado. O 3, quais os tipos de vegetação que pode ser encontrado no Nordeste? Então, tem que ler aqui na página que fala sobre a vegetação. Por que a vegetação do Nordeste é muito variada? Porque ela tem um clima diferenciado, diversificado. 5, qual é a vegetação característica das regiões de clima semiárido? Então, tem que ler, fazer a leitura, gente. Na 83, vamos falar da economia do Nordeste. Nós temos a Petrobras, que é uma grande economia, onde se tira o petróleo, a gasolina, é tanta coisa que vem do petróleo. Então, é uma atividade econômica do Nordeste. Temos o extrativismo, que ele vai tirar tipo produto mineral importante dessa região, que é o petróleo, que é mineral, no caso, ele é líquido e é tirado do fundo do mar. Certo? O sal também, nós temos o mármore e outros produtos. Na 84, que é o assunto, nós temos o extrativismo animal. O que é retirado aqui do Nordeste? É a pesca, né? A pesca do camarão, da lagosta, do aratu, do caranguejo, do siri. Nós temos o extrativismo vegetal, que se destaca, eles retiram o babaçu, existe essas plantas, essas árvores lá no Maranhão. A extração da carnaúba, né? No Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte, nós temos também o extrativismo da castanha, do caju, do coco, do buriti e outras coisas. Já na agricultura, nós temos o quê? A plantação de algodões e a plantação dos abacaxis, também que é retirado de lá. Na pecuária é a criação, gente, de gados, né? A criação de várias espécies, dos ovinos, né? As aves que põem ovos. E na 85 nós temos as indústrias. O que é que fabricam aqui no Nordeste? Então vocês vão ver que a atividade industrial está cada vez mais crescendo em decorrência, né, de melhorias nas indústrias da economia. E aí vocês vão ver que o povo hoje não trabalha mais na mão de obra, eles já trabalham na questão de tecnologia, de máquinas, para substituir o trabalho do homem. E o polo gesseiro de
Arapina, em Pernambuco, é o mais importante. É o responsável por quase toda a parte do gesso que é consumido no Brasil. E aí vocês têm a 86 para responder e a 87. Número 1, eu pergunto. Observe o quadro e cite recursos de economia do Nordeste. Ou seja, na agricultura, vocês vão dizer tirar a cana-de-açúcar, o fumo, o feijão, o café, o algodão. Exemplos, né, que você vai escrever. Na pecuária, os suínos, os caprinos, os equinos, os ovinos. Já no extrativismo, petróleo, camarão, peixe, carnaúba, sal, siri. Vão pegar esses elementos que estão dentro do livro no assunto. 2, vocês vão ler aqui, vida sertaneja, esse texto, e vão responder na letra A. De acordo com o texto, o que é que ele está falando? Em relação ao quê? Em relação à pecuária, criação de animais, extrativismo, que é a extração da madeira, de vegetais, ou da agricultura, que é o plantio. Letra B. O que acontece com a população no inverno? Como fica no texto as pessoas no inverno? Né? 87. Quais são as principais atividades econômicas da região Nordeste? Vocês vão ter que dizer. A pecuária, o extrativismo, né? A indústria do turismo. Número 4. Como se desenvolve a pecuária no Nordeste? Aí vocês vão fazer uma lida, uma pesquisa no texto. O 5. Explique o processo de migração de empresas para a região Nordeste. Então vocês vão ter que ler aqui, gente. Ó. A migração que está aqui. Ok. Nessas páginas aqui, na 83, 84 e 85. Então leiam e vão responder tranquilamente. Certo? Tchau.